sejam bem-vindos a mais um dia do nosso evento Caravana no PEC. A palestra de hoje será ministrada pelo médico veterinário Daniel Barros, que desenvolve atividades voltadas à gestão e planejamento de propriedades rurais. E hoje ele estará ministrando a palestra intitulada Planejamento na Empresa Rural. O meu nome é Ritiele e eu desejo a todos uma ótima noite de palestra. Bom, é um prazer enorme estar participando da Caravana no PEC. Meu nome é Daniel Barros, eu sou médico veterinário, sou egresso do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Pecuária de Corte. Sou formado no ano de 2009 pela Universidade Federal de Pelotas e desde então trabalho com assessoria e consultoria no estado do Rio Grande do Sul. Hoje atendo em torno de 30 propriedades de forma continuada e sou consultor da parte de nutrição animal da Alisul Supra, das Supra Rações, dentro do estado do Rio Grande do Sul. O tema que hoje vamos abordar é sobre gestão na pecuária de corte e por onde começar, que eu acho que é uma dificuldade que eu tive como técnico, como gestor da propriedade que eu trabalho. Eu tenho uma propriedade no município de Erval, onde trabalho com gado de corte e ovinocultura, e sempre tive dificuldade por onde começar na questão de gestão, né? E até entender ela de uma forma um pouco mais ampla do que gestão financeira em si, e de que forma abordar, de que forma iniciar. Então eu vou tentar fazer um apanhado para que fique o mais claro possível, tanto para produtores, como para técnicos, para estudantes, de como iniciar um processo de gestão dentro de uma propriedade que pode estar iniciando o processo de trabalho do zero, o que é bastante difícil, ou propriedades que já estão estabilizadas há 10, 20, 30 anos e que estão pensando em iniciar se profissionalizar um pouco mais, começar a avaliar controles, avaliar os processos, verificar resultados financeiros, econômicos e técnicos. Bom, então o primeiro passo, eu acho que por onde começar uma gestão na pecuária de corte é entender o gestor, entender o proprietário dessa atividade. Qual o tempo disponível, qual é o resultado financeiro esperado, o que ele conhece sobre a atividade. Se eu estiver falando se eu sou o proprietário em si, que estou ouvindo essa conversa, tentar fazer uma autoanálise sobre algumas questões. É a minha principal fonte de renda? Quais os recursos financeiros disponíveis que eu tenho ao longo do ano? Eu tenho sócios nesse negócio? Eu aceito riscos? Tá? Isso são algumas respostas importantes para fazer um planejamento estratégico desse meu negócio, ou para fazer um realinhamento estratégico do meu negócio. Da mesma forma que eu avalio o proprietário, eu também devo avaliar o meu ambiente em si. Essa propriedade que eu trabalho, qual é a área total e útil desse negócio? Qual é a mão de obra existente? Qual é a qualificação que ela tem? O meu negócio é próprio ou arrendado? Quais são as instalações pré-existentes? Qual é a aptidão da região? O que os meus vizinhos, meus lindeiros, a minha região se propõe a produzir? Isso é importante muitas vezes, dependendo do negócio. Por exemplo, eu monto uma estrutura de suínos individual no meio da fronteira oeste. Não tenho abatedouros, não tenho outros fornecedores, não tenho fornecedores de insumos. Isso me complica bastante a questão de comercialização. É integrado com a agricultura esse meu negócio ou não? Da mesma forma, também avaliar o mercado. Qual é o comportamento de preço desse setor, desse segmento que eu estou pensando em trabalhar? Quem compra? Quando compra? Onde compra? Mão de obra terceirizada há disponível na região? Quem vende? Quando vende? Por quanto vende? Quem são meus fornecedores de insumos? São uma série de perguntas básicas que são determinantes para fazer um planejamento estratégico ou um realinhamento estratégico do negócio.
E a gente deve gastar bastante tempo nessa etapa de um processo de gestão, porque ela é determinante para toda uma sequência que vem depois. E erros no alinhamento estratégico pode determinar um insucesso durante vários e vários anos desse meu negócio, até mesmo a frustração total desse negócio por um erro básico de estratégia inicial. Ok? Bom, a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico macro, eu começo a olhar para um pouco mais para dentro da propriedade e tentar fazer um levantamento dos indicadores técnicos e econômicos. Infelizmente, a maior parte das propriedades não tem esses controles de uma forma clara e real. Eu tenho alguns lampejos, alguns indicadores técnicos, principalmente. Alguns, por mais que a propriedade não levante, eu tenho uma certa facilidade de conseguir, por contagem, por pesagens. Eu consigo, a partir de um determinado ponto, descobrir. Por exemplo, eu pergunto ao produtor qual foi a taxa de prenhez no último ano ou qual a taxa de desmame. Ele não sabe me responder exatamente. Mas a gente conta quantos terneiros tem na propriedade, quantas terneiras tem na propriedade. Eu tenho uma ideia de quanto foi no último ano. No outro ano, eu avalio o que foi produzido de terneiros e o que eu tenho de novilhos de sobre ano. Eu também tenho uma ideia. Eu controlo o estoque da propriedade. Eu também consigo ter algumas ideias de indicadores técnicos. Indicadores econômicos, se eu não tenho controle nenhum, o mais fácil de eu conseguir enxergar no retrovisor e avaliar o passado é ver receita. Por que avaliar receita é mais fácil? Porque, em geral, as propriedades fazem as vendas dos seus produtos por nota fiscal, pelo talão de nota de produtor rural. Isso faz com que eu, juntando as notas dos últimos meses, anos, eu consiga ter claro, pelo menos, qual foi a receita que essa propriedade trabalhou. Ela pode já me dar um norte de que, pelo menos, se essa propriedade tem um faturamento que condiz com o seu estoque ou com o seu tamanho. Ela não significa que eu estou ganhando dinheiro. Pelo menos significa se eu estou faturando de acordo com o que essa propriedade tem de potencial. Os custos de produção, quando a gente não tem um histórico, não tem um levantamento nos últimos 12 meses, o melhor a ser feito é um orçamento nos próximos 12. Técnicos ou gestores com boa experiência conseguem ter com uma margem de erro relativamente baixa, mas relativamente baixa, assim, por um pouco de experiência própria, a gente erra tranquilamente em 20, 30% esse orçamento quando não temos uma base sólida de números da própria propriedade. Se erra muito em relação à manutenção, em relação a insumos. A gente tem alguns erros no primeiro orçamento. Mas pelo menos eu tenho um norte. Eu tenho um norte de receita e eu tenho pelo menos um norte de os custos que eu vou ter dentro desse meu negócio. Eu também tenho que separar esses custos em investimentos e despesas dentro do próprio negócio. Se eu tenho mais de uma atividade também dentro da propriedade, eu tenho que tentar avaliar ela de forma separada. Inicialmente pela receita, fazendo, por exemplo, se eu tenho um sistema de cria, recria e engorda, eu segmentando a propriedade. A propriedade de cria vem de terneiros e vacas de descarte para recria os terneiros, recria as terneiras e vacas de descarte para engorda. A recria vem de animais de sobreano para engorda e a engorda compra animais da recria e da cria. E depois faz a comercialização para o mercado. A partir daí, pelo menos, eu tenho como enxergar se a cria, recria e engorda, pelo menos, são eficientes. A minha recria vale a pena? Ou daqui a pouco eu gasto mais para fazer recria com animais próprios do que se eu fosse ao mercado e comprasse? A minha engorda, vale a pena eu estar engordando ou vale a pena eu vender da recria diretamente para o mercado? Pode, num primeiro momento, eu enxergar, fazer um diagnóstico que não vale a pena engordar dentro do meu sistema. Mas, para aí, não vale a pena engordar porque o meu processo está errado ou porque realmente a propriedade não tem aptidão para engorda. Isso também é uma outra etapa desse planejamento que a gente deve fazer. E fazer uma avaliação de resultados técnicos e econômicos e trabalhar esses dados em conjuntos. Porque tem alguns indicadores técnicos que há uma grande variação nos resultados econômicos, outros nem tanto. Tá? Isso aí nós vamos comentar a seguir. Existe um princípio de Pareto, é um levantamento que um pesquisador, certamente há alguns anos atrás fez, um pesquisador italiano verificou que 20% da população italiana detinha 80% da riqueza.
E um outro pesquisador começou a avaliar que o Pareto estava certo naquele ali e começou a extrapolar essa questão de que 20% do esforço geralmente estava descrito 80% do resultado. Isso, quando a gente traz para a pecuária, é bastante verdadeiro. E não só em pecuária. Eu, com o passar dos anos, comecei a entender como é que uma estratégia que eu usava desde criança para o estudo. Eu nunca fui muito esforçado, mas em geral tive bons resultados como estudante. O que eu fazia para atalhar o resultado? Eu primeiro me colocava na hora das provas como professor para estudar para as provas. Eu estudava muito pouco, pegava o resumo de outras pessoas, geralmente, olhava aquele material e pensava como professor. Se eu fosse professor, o que eu perguntaria para testar um aluno? Com isso, eu reduzia aquela monte de informação passada no semestre para apenas poucas informações e estudava pouco tempo aquelas poucas informações. Isso chegava num ponto que eu tinha estudado o mesmo do que pessoas que tinham estudado muito tempo, só que toda a informação, perdendo tempo, teoricamente perdendo tempo, com a parte mais supérflua da matéria. O que isso significa em relação à pecuária? Da mesma forma, em pecuária, nós temos uma atividade extremamente complexa, com muitos detalhes. Na hora do gestor iniciar um trabalho, ele deve concentrar seus esforços naquilo que é mais importante, no princípio de Pareto. O que do 100%, quais são as atividades, quais são os processos, quais são as questões econômicas que têm maior impacto no meu resultado? Gastar energia em cima desses pequenos pontos que têm maior impacto e não no supérfluo. Ok? Isso é muito importante. Isso baseia a forma que eu trabalho em sistema de gestão está baseada muito nisso, de concentrar esforços naquilo que realmente tem um grande impacto. Deixar para um segundo plano aquilo que é o supérfluo. E até admito que meu trabalho de consultoria é um pouco generalista. No momento da especialidade de fazer o pente fino, eu tenho uma certa dificuldade, porque requer muito esforço para fazer uma mudança muitas vezes pontual. E quando a gente passa desse trabalho macro, eu tenho que começar a me atentar aos detalhes. E aí talvez a gente tem que buscar especialistas em outras áreas para realmente fazer esse diferencial, ok? Então o princípio de Pareto eu acho que se aplica muito à pecuária. E muitos erros ou perda de tempo de evolução, negócios que poderiam caminhar numa velocidade muito maior, está porque não estamos concentrando esforços naquilo que é mais importante. Bueno, queria que marcasse isso, acho que é uma das partes mais importantes de uma palestra sobre gestão, ter foco, concentrar esforços naquilo que realmente vai me ampliar o resultado. E esquecer um pouco o supérfluo, aquela parte que está na periferia, que é importante, vai ter um impacto de 2, 3, 4% sobre o resultado, mas focar naquilo que é mais importante no primeiro momento, ainda mais em propriedades que não estão muito maduras, que é a grande maioria das propriedades que temos ainda no estado do Rio Grande do Sul e em todo o país. Bom, então assim, eu acho que o foco que a gente deve trabalhar, pensando em pecuária, é produzir cada vez mais resultado líquido por hectareano, produzir mais quilos de carne por hectare, obter maior rentabilidade. Esse é o foco. Então, quais são as estratégias, tanto econômicas como técnicas, que vão causar maior impacto financeiro e produtivo dentro do meu negócio? Bom, no meio técnico, então, pessoal, existe um certo medo de que a atividade seja considerada um péssimo negócio. Então, se busca uma série de metodologias, muitas vezes, para apuração de custos, como se mudando os cálculos a gente conseguisse mudar a realidade, mas isso, na verdade, não existe. Mas, no final, eu queria mostrar para vocês que a pecuária pode sim ser um bom negócio e que não devemos ter medo de fazer essa avaliação econômica e entender de uma forma mais consistente esse nosso negócio. Vou dar alguns exemplos da parte de gestão financeira de alguns erros que podem mascarar resultados das propriedades. Dou um exemplo. Uma propriedade 1, no início do ano, ela entrou o ano com um saldo em caixa de R$30 mil positivo. Terminou o ano em dezembro, com R$420 mil
positivo na conta bancária, ok? Então a propriedade iniciou o ano com 30 e terminou com 420. Uma segunda propriedade já iniciou o ano com 45 mil, então entrou com o estoque com saldo um pouquinho maior, e terminou o saldo caixa em dezembro com 85 mil reais negativo, ok? No primeiro olhar, assim, a gente olha essas duas propriedades, olha a conta bancária dessas duas propriedades, e a primeira propriedade parece muito mais eficiente, mais eficaz do que a segunda propriedade. Porém, apenas o controle de caixa, exclusivamente, ele pode nos causar alguns erros de avaliação, e ocorrem seguidamente erros de avaliação em propriedades por esse erro básico, que eu vou mostrar na sequência. Vamos abrir um pouquinho os números dessa propriedade número 1, que tinha 30 mil positivo no primeiro momento e terminou o ano com 420 mil positivo. Ela tinha um estoque de gado de 1.350.000 em janeiro. Quando ela terminou o ano em dezembro, ela tinha um estoque de gado de 520 mil. O que significa? Ela reduziu o estoque. Apesar de terminar com dinheiro em caixa, não significa que ela ganhou dinheiro. Significa apenas que ela reduziu o estoque de forma muito violenta, fazendo com que o resultado líquido seja negativo em 420 mil, 440 mil. Então, pessoal, algumas vezes nós vamos deparar com algumas propriedades que terminam com dinheiro em caixa, porém elas não ganharam dinheiro no negócio. Por quê? Porque reduziram o estoque. Já naquele outro exemplo, pessoal, nós começamos o ano com 45 mil positivo e terminamos o ano com 85 mil negativos. Porém, a propriedade iniciou o ano com 320 mil de estoque e terminou o ano com 720 mil de estoque. Significa o quê? Que essa propriedade teve um resultado líquido de 270 mil reais. Ou seja, ganhou em estoque. Teve um resultado líquido melhor do que a primeira propriedade. Isso é bastante verdadeiro em propriedades que estão intensificando. Se faz investimento em insumos, se faz um investimento em mão de obra, se faz um investimento no negócio e infraestrutura como um todo, essa propriedade sobe o estoque e termina o ano com menos dinheiro que começou. Aí o produtor tem aquela certa frustração. Para, eu estou investindo, estou trabalhando bem, meus resultados técnicos estão bons, mas eu não vejo dinheiro. Aí ele olha para dentro do patrimônio dele e verifica que ele teve um crescimento de patrimônio. Só que se ele não fizer essa avaliação, ele não enxerga e ele desiste do projeto. Então isso é muito importante. Principalmente para o técnico mostrar que o seu trabalho está sendo eficiente. Eu tenho que ter um balanço entre caixa e o estoque da propriedade. Não adianta só eu avaliar custos de produção. Se eu tenho redução de estoque, eu posso mesmo, com o resultado caixa positivo, estar perdendo dinheiro. Bastante importante, ok? Outro ponto muito importante em pecuária, muito importante. Um negócio altamente rentável, o que é rentabilidade? Resultado líquido dividido sobre investimento, altamente rentável, pode falir. Aí uma afirmação que eu coloco. A maioria dos negócios pecuários possuem boa rentabilidade ao final do processo produtivo. Ou seja, quando eu chegar lá no final, no boi gordo, no terneiro pronto, em geral, os negócios pecuários têm bons resultados. Tá? Eles são negócios seguros e que, em geral, têm bons resultados. Mesmo nesse cenário, alguns produtores não conseguem ganhar dinheiro com a atividade. Que fator de extrema importância pode estar sendo esquecido no planejamento? Bom, vamos para aí. Fazer uma análise disso aí. Um negócio é bom, dá dinheiro e mesmo assim alguém pode falir no meio do caminho? Pode. Porque uma coisa, e aí existe até alguns erros técnicos também nessa questão econômica, que é se focar somente em questão de custo de produção. Eu faço lá toda uma planilha de custo de produção e verifico que a propriedade, que aquele negócio vai fechar a conta. Ah, o meu custo de produção do quilo é R$5 e eu vou estar vendendo ele por R$7,50, eu vou ter uma margem de 50%. Então, o meu negócio é muito bom. Ok? Verdadeiro? Não sei. Por que eu não sei? Porque existe uma questão primordial que manda no negócio. Manda por completo no negócio e na nossa vida, que se chama caixa. O que é caixa? É como se eu tivesse um saldo bancário do meu negócio. Mesmo que lá no final do ano a conta vai fechar, se no meio do caminho essa conta não fechou, eu começo a inviabilizar o meu negócio por completo. Ou por alavancagem, porque eu vou ter que pegar recurso bancário para fechar esse buraco no meio do caminho, ou porque realmente eu não vou ter dinheiro para dar sequência em insumos, mão de obra no trabalho, até chegar no resultado positivo no final.
Então, pessoal, foquem muito na questão caixa. Não adianta eu ter um negócio ótimo, ideal, que a conta feche no final e meu fluxo de caixa não fechar. Tá? Dou um exemplo aqui, ó. Começo lá, despesas em janeiro, 35 mil reais, fevereiro, 13 mil, março, abril, maio. Eu chego no final de novembro com 357 mil negativo. E eu não fiz nenhuma receita ainda. Porque propriedade, principalmente em gado de corte, eu tenho concentração de vendas. Muitas vezes uma única venda ao ano, 2 vendas ao ano, 3 vendas ao ano. Eu não tenho um fluxo de caixa normal de vendas mensais, assim como no leite existe. O leite é uma atividade mais fácil, teoricamente, de planejamento financeiro, porque todos os meses eu tenho receita. Gado de corte, agricultura, não. Eu até posso me planejar algumas vezes para comercializações mensais, mas em geral em pecuária isso tem uma chance de insucesso muito grande, porque eu não consigo ser eficiente em todos os meses do ano na questão nutricional para estar entregando animais gordos ou animais de recria mensalmente. A curva de preço também não é interessante para comercialização todos os meses. E eu tenho um produto não perecível, então eu posso concentrar em melhores épocas de comercialização, mas sempre lembrando, o caixa manda no negócio. Manda muito mais que custos de produção. Se o meu fluxo de caixa não estiver positivo, o meu negócio pode não estar positivo. Bom, pessoal, passamos essa parte. Eu acho que caixa, custos de produção, são importantíssimos para que a gente possa ter uma radiografia do negócio em si. Controle de estoque também da mesma forma. Existem muitos erros até essa parte. Bom, passando dessa parte, pensando ainda em gestão financeira, eu estou aplicando de forma eficaz os recursos disponíveis? Por exemplo, eu pego esse gráfico que eu tenho, que está na frente de vocês, e eu avalio que por 37% do meu custo de produção é mão de obra. Isso significa uma propriedade que provavelmente não é muito intensificada. Se a mão de obra é o principal item do custo de produção e não os insumos, significa que é uma propriedade que produz pouco. Eu tenho que começar a avaliar isso com bastante cuidado. Bom, se eu tenho 37% de mão de obra, eu verifico e o meu resultado final não é positivo, o que eu posso ter como avaliação? Eu tenho gente demais. Eu posso demitir pessoas. Pode ser uma alternativa. Ou então, eu estou produzindo muito pouco com a mão de obra que eu tenho disponível. Eu preciso investir mais em insumos porque eu tenho gente e estrutura suficiente para produzir 3, 4 vezes mais. Quando eu tiver uma receita maior, o meu impacto da mão de obra vai ser menor. São duas formas de avaliar, por exemplo, a mão de obra. Eu posso reduzir a despesa com ela, eu tenho que ver se isso não vai ter impacto negativo sobre a minha produção, ou aumentar a produtividade com o mesmo despesa de mão de obra. Com isso, eu aumento a receita e diminuo o impacto da mão de obra. Da mesma forma, todos os outros itens. Alguns são fixos, por exemplo, despesas administrativas, prolabore, impostos fixos. Esses, independente de eu aumentar ou não a minha produtividade, eles vão se manter estáveis. Se eles tiverem um impacto muito grande hoje sobre o meu custo de produção, provavelmente, se eu aumentar a minha produtividade, o impacto deles vai diminuir. Ok? Então, eu tenho que avaliar muito bem hoje se eu estou aplicando de forma eficaz os recursos que eu tenho disponíveis. Bom, aí agora avaliando um pouco a questão de gestão de pessoas, eu acho que seria um tema único. Eu vou dar só pinceladas sobre cada ponto, mas vejo muitos problemas na questão de gestão de mão de obra, gestão de pessoas dentro do processo. Nós ainda trabalhamos no setor pecuário, principalmente de uma forma bastante arcaica. Praticamente nós não mudamos os processos desde a década de 20, 30, 40, 50, 70. Se trabalha quase da mesma forma. Nós temos que otimizar a mão de obra. Isso não significa explorar as pessoas mais, isso significa aumentar a produtividade dela, dando ferramentas mais eficientes. E aí até um próprio paradigma de quebra de cultura. Um serviço que muitas vezes fizemos a cavalo, nós podemos fazer de moto, podemos fazer de quadriciclo, podemos otimizar as estruturas para modernizar, para aumentar a velocidade. Eu vejo muito tempo ainda sendo gasto com atividades que poderiam ser reinventadas de uma forma muito mais simples e mais barata. Por exemplo, uma simples revisão
em um potreiro que eu consigo verificar ele todo de moto. Eu posso ir lá de moto, verificar todo o potreiro, fazer a contagem, avaliar se tem algum animal com algum problema. Ah, preciso pegar algum animal com problema. Bom, então retorno na sede da propriedade e pego um cavalo. Isso vai acontecer em uma de 10 vezes, muitas vezes. Dependendo, eu não estou na época de parição, estou numa época convencional apenas de contagem e avaliação dos animais. Por que eu vou, muitas vezes, sair da sede da propriedade a cavalo, fazer 2, 3 horas a cavalo, fazer uma contagem dos animais, uma verificação dos animais, quando eu posso fazer isso com uma moto, um quadriciclo e um cão treinado? Então, a gente tem que modernizar bastante para que o impacto da mão de obra seja menor dentro dos meus custos de produção. A mão de obra vai ser cada vez mais cara, ela tem que ser capacitada. As empresas pecuárias de sucesso geralmente estão alicerçadas em bons funcionários, bons gestores, mas principalmente em bons funcionários. Não adianta um planejamento estar perfeito, tudo correto, na hora da execução cai na mão de um funcionário que não está capacitado e ele coloca todo o nosso planejamento perfeito por água abaixo. Porque ele não comprou ideia, ele não tem capacidade psicológica para executar tal atividade. Então, a gente tem que rever. E uma das questões que eu tenho para mim, eu olho a minha equipe hoje, eu recontrataria todos os integrantes da minha equipe hoje? Se eu não recontrataria o meu funcionário, esse funcionário não me serve. Bom, aí depois eu tenho que fazer uma nova avaliação. Esse funcionário não me serve porque ele não tem condições realmente de executar esse serviço ou porque eu não capacitei, eu não treinei, eu estou falhando como gestor. Como que eu estou conseguindo sensibilizar a ficar com as melhores pessoas? Os melhores funcionários da região, eles têm vontade de trabalhar na minha propriedade? Ou não têm? A gente vê muita gente reclamando de mão de obra, mas não consegue manter bons funcionários. Ou não consegue sensibilizar bons funcionários para vir trabalhar na propriedade. Esse é um desafio cada vez maior. Nós vamos ver mais cada vez técnicos também, com curso superior, trabalhando na parte operacional, porque ela vai pagar bem e cada vez mais nós precisamos de qualificação. Vejo muito ainda absurdos que eu não vou treinar o meu funcionário, porque senão ele vai querer ganhar mais. É óbvio que ele vai querer ganhar mais, ele vai estar produzindo mais para ti. Se eu estou ganhando, por exemplo, R$1.000 por hectare hoje, se eu treinar meu funcionário e ganhar 2.000, por que eu não posso pagar mais para ele? É uma questão óbvia. Ah, ele vai trabalhar no vizinho, bom, faz parte. Se o meu vizinho está conseguindo manter, oferecer algo melhor para ele, e eu tenho que fazer para me oferecer mais. Seja produzindo mais, ganhando mais dinheiro ou tendo uma condição de trabalho. E muitas vezes a remuneração não é o principal fator de manutenção de mão de obra qualificada na propriedade. Existem outras questões em qualidade de vida, em autoestima, que mantém esse funcionário dentro da propriedade mais do que simplesmente dinheiro, apesar de dinheiro também ser muito importante. Bom, pessoal, vamos agora dar umas pinceladas rápidas, então, em algumas questões de como que eu posso melhorar agora na gestão de processos em si. Falei um pouquinho sobre gestão de pessoas, sobre gestão financeira, sobre planejamento estratégico e agora gestão de processos. Pensando em gado de cria, recria e engorda, alguns pontos principais, aquilo que eu falei para vocês do Pareto lá. O que é o mais importante? Pensando em gado de cria, o que é mais importante, tá? O mais importante de gado de cria é produzir quilos por hectare. Quilos por hectare é uma equação de taxa de prenhez, taxa de desmame, peso a desmame e peso da vaca de descarte. A soma desses fatores vão me dizer se eu estou faturando bem ou não no gado de cria. E depois eu tenho que avaliar custos de produção. Em geral, o resultado positivo do gado de cria está muito focado em ser produtivo. Tá? Os custos de produção em gado de cria, a margem bruta do gado de cria é bastante positiva. Ou seja, eu tenho um custo de produção baixo em relação ao preço de venda. Qual o problema? Então, por que nem todo mundo faz gado de cria ou a atividade de gado de cria é a menos interessante em geral economicamente? Porque a gente é pouco produtivo. E há uma dificuldade grande de aumentar a produtividade. Não porque as margens são baixas. As margens da recria e engorda são menores da cria. Porém, a produtividade da recria e engorda é muito maior. O que a gente tem visto de resultado
de quilos produzidos por hectare em gado de cria no estado do Rio Grande do Sul? De 40 a 200 quilos por hectare. Então, são 5 vezes mais de potencial médio. Até tem propriedades que podem passar de 200 quilos, mas de 40 a 200 quilos por hectare. E, em geral, o custo de produção não é tão diferente de uma propriedade de 40 para 200 quilos. Qual a diferença entre as duas em custo de produção? Em geral, aquela que produz 40, o maior item do custo de produção é mão de obra. Eu tenho gente para pouca produtividade. Aquelas propriedades que já estão com perto de 200 quilos por hectare já estão mais, o principal ponto do custo de produção, em geral, são os insumos. Suplementação, adubação, pastagens, são itens mais importantes. A parte de protocolo reprodutivo, IATF, quem está mais perto dos 200 quilos tem esse perfil de custo de produção. Quem está mais próximo de 40 quilos, em geral, é mão de obra. Bom, por exemplo, pessoal, no Rio Grande do Sul, nós temos 2,9 a 3 milhões de vacas aptas à reprodução. Produzimos os ínfimos 1,6 milhões de terneiros, pouco mais de 50%. Por que a gente produz pouco? Então, vamos começar no Pareto. Por que é mais importante? Por que a gente produz pouco e fatura pouco no lugar de cria? Porque a condição corporal das nossas vacas é baixa. Ponto. A condição corporal das nossas vacas é baixa, principalmente das novilhas. Ponto número 2. Então, vamos nos focar naquilo que é mais importante. As vacas não emprenham por mineralização. Em geral, não. Em geral, elas não emprenham porque elas têm fome. Elas têm deficiência energética e proteica. A mineralização é importante para aumentar a eficiência? Sem sombra de dúvidas. Porém, um animal que tem fome, mineralização não faz milagre nenhum. Então, eu tenho que me focar no 80 primeiro. A grande maioria das nossas vacas do estado do Rio Grande do Sul está paridas com condição como esta ou como esta. Melhores casos como esta. E a partir daqui que eu tenho eficiência no gado de cria. Então, de que forma, pessoal, que eu posso aumentar a minha taxa de prenhez, a minha taxa de desmame, o meu peso de desmama e meu peso da vaca de descarte? Custo de produção zero. Eu tenho influência nenhuma sobre o custo de produção. Ajuste de carga. Em geral, nós temos mais cabeças que o meu campo tolera com aquela produtividade que ele tem hoje. Então, se eu não quero investir em insumos, muitas vezes ajuste de carga que tem custo zero. Pelo contrário, eu tenho uma receita indireta direta até desse negócio, que é a venda desse estoque não produtivo, que vai me fortalecer meu caixa para poder fazer investimentos, me potencializa que eu aumente a condição corporal dessas vacas. Ok? Então, esse aí, geralmente, como pensando no Pareto, no 80-20, o que eu vou me focar? No 20% mais importante, que vai me dar 80% do resultado. Ajuste de lotação. Primeiro ponto que eu tenho que ter, que é crucial. Bom, aqui são algumas questões de condição corporal, não vou me fechar muito nisso. Mas, como é que eu faço uma vaca emprenhar mais, ter boa condição corporal e desmamar bons terneiros? O alimento, por exemplo, inicia nesse processo. Primeira etapa que ele cumpre em questões fisiológicas é a manutenção de uma vaca. Primeiro, ela se mantém viva. O bovino, o ovino, o equino, ele tem a preocupação, sem dúvida nenhuma, sobre a sua prole, mas primeiro ele pensa em se manter vivo. Tá? Então, a primeira questão é manutenção. Se o alimento é suficiente para esse animal manter a manutenção dele, o que é manutenção? Conseguir pastar, tomar água e se manter vivo. Ele começa a produzir leite. Então, ele só vai produzir leite para a sua cria se ele tiver alimento suficiente para manutenção e ter uma sobra, um excedente para a produção de leite. Se esse animal está em crescimento, ele só continua crescendo se ele tiver alimento suficiente para manutenção, para a produção de leite, aí sim ele continuaria crescendo. O que é importante isso, pessoal? Aquele animal de 2 anos que emprenhou, que muitas vezes, ou de 14 meses, que não completou o seu crescimento total, se ele não tiver alimento suficiente para manutenção, para a produção de leite, ele para de crescer. Falei para vocês que o gado de cria é uma relação entre taxa de prenhez, taxa de desmame, peso a desmama e peso da vaca de descarte. Ela é importante. Geralmente, a maior parte da composição do faturamento se dá por vacas e não por terneiros. Então, uma vaca de um peso maior, a desmama, na comercialização, gorda ou de invernar, é importante. Se ela tiver alimento suficiente para continuar crescendo, ela armazena a condição corporal.
Se ela armazena a condição corporal, ela reproduz. E são atividades que acontecem ao mesmo tempo. Elas não são independentes, mas nessa ordem de prioridade. Ok? É bem importante entender isso para nosso planejamento nutricional. Então, pessoal, vamos lá, vamos focar no 80%, no 20% para ter 80% do resultado. Como é que eu aumento a taxa de prenhez? Existem duas formas principais. Ou eu aumento a oferta nutricional, baixando a lotação, fazendo pastagem, suplementando, ou diminuo a demanda nutricional. De que forma que eu diminuo a demanda nutricional? Uma, no longo prazo, diminuindo o frame da vaca, diminuindo o tamanho da vaca. Se nós pensarmos há 20 anos atrás, nós tivemos na década de 80 e 90, o new type. O que era o new type? Era animais extremamente grandes, pensando em produzir terneiros grandes e bois grandes. Era o new type, eram vacas extremamente grandes e de cara manutenção a campo. Com o passar dos anos, se diminuiu o frame da vaca, reduziu o tamanho da vaca. Com isso, diminuiu a demanda nutricional. Outra forma de diminuir a demanda nutricional num rodeio de cria. Quanto maior o número de vacas adultas dentro do meu sistema, menor é a minha demanda nutricional. Quanto maior o número de novilhas, de vaquilhonas, de primíparas, maior a minha demanda nutricional, porque ela está crescendo ainda dentro desse processo. E outra forma principal de aumentar a taxa de prenhez, reduzindo a demanda nutricional, é desmamando mais cedo. Então, eu tenho que avaliar como que eu aumento a taxa de prenhez. Aumentando o nível nutricional ou diminuindo a demanda nutricional. Qual é o certo? Não há um padrão. O técnico, o gestor tem que identificar qual é a técnica que vai ter maior impacto com o menor custo possível. E isso é muita sensibilidade do perfil do ambiente da propriedade, do gestor da propriedade, do gado, da localização, do ano, do clima, para definir qual estratégia que eu vou trabalhar. Bom, uma das ferramentas aí que tem custo zero, por exemplo, para aumentar a taxa de prenhez e diminuir a demanda nutricional, é o desmame de tabuleta, onde eu coloco uma tábua, essa folha, não sei como é que chama nos locais que vão estar me ouvindo, mas na minha região é tábua, apenas um dispositivo que impede que o terneiro mame durante um período, 10 a 15 dias. Se retira essa tabuleta, o animal segue mamando, e isso faz com que em vacas de média a alta condição corporal, a vaca ela diminua a produção de leite pontualmente, diminua a liberação de ocitocina, e isso faz com que ela tenha uma tendência a reproduzir. Ela tenha uma mudança na cascata hormonal, liberação de FSH e LH, e ela vem ovular. Ela não tem impacto sobre vacas magras. E ainda que eu tenho vacas magras, provavelmente eu tenho terneiros magros. Isso faz com que meus terneiros, muitas vezes, possam se aniquilar, possam emagrecer muito. Então, eu tenho que fazer isso em vacas de bom peso, de boa condição corporal, e terneiros de boa condição corporal. A IATF é outra estratégia, tem impacto muito grande sobre o segundo ano, principalmente, em questão de produtividade e aumento da taxa de prenhez. Por que no segundo ano? Porque eu pego aquelas vacas, concentro a taxa de prenhez delas no início da estação, isso faz com que elas tenham mais tempo no ano seguinte para se recuperar e repetir cria. Tenho terneiros mais pesados porque nasceram no cedo, tenho terneiros mais pesados porque geralmente a genética da inseminação é melhor do que o touro que eu tenho disponível, então é uma ótima técnica também. Desmame interrompido de mangueira, eu tiro terneiros durante 5, 7 dias, deixo na mangueira, alimento eles artificialmente com ração, com feno, e eles retornam para as vacas, tem um ótimo impacto, também sobre a taxa de prenhez. São várias ferramentas que eu posso utilizar, ou um desmame precoce, quando eu me deparo com uma vaca nessa condição corporal, eu retiro o terneiro por completo, alimento ele artificialmente durante 3, 4 meses, e essa vaca repete cria. Então são várias ferramentas, são várias opções que eu tenho que identificar qual é o impacto que ela vai me dar sobre a taxa de prenhez, qual é o impacto que ela vai me dar sobre o faturamento e qual é a despesa. Para identificar, eu mostrei 5 estratégias que têm o mesmo benefício final, por exemplo, que é produzir terneiros mais pesados, que é produzir mais quilos de carne por hectare. Essas 5 tecnologias são sinérgicas? Não. Se eu somar IATF, desmame precoce, desmame interrompido, desmame de tabuleta, em geral, mineralização, eu não vou conseguir ter uma soma de benefícios. Então, eu tenho que identificar qual dessa atividade, qual dessa ferramenta vai dar maior impacto com o menor custo possível e que vai se encaixar no meu perfil de produção, no meu sistema de produção. Esse é o nosso grande desafio. Essa é a parte boa da parte de gestão.
Identificar qual ferramenta tem maior impacto. Por exemplo, aqui são alguns resultados aqui de um autor que fez levantamento de vários trabalhos que fizeram desmame convencional, com vacas magras, 0 a 20, vacas de média condição corporal 30 a 35, vacas gordas 70 a 90. Ou seja, desmame convencional de 7 a 8 meses funciona muito bem para aumentar a taxa de prenhez em vacas gordas, porque elas têm uma alimentação suficiente para emprenhar e produzir leite para o próprio terneiro. Vacas em média condição corporal com desmame interrompido, na vaca magra já não teve impacto quase nenhum. Na vaca de média condição, um bom impacto, 40% a 60%. Na vaca gorda, um espetacular impacto, 80% a 95%. Desmame precoce, na vaca magra, um ótimo impacto, eu já vou a 90% de prenhez, a mesma prenhez de uma vaca gorda em desmame convencional, fazendo desmame precoce. Então eu tenho que avaliar como é que está a condição do meu gado, para qual ferramenta que eu vou estar disponibilizando, ok? Na recria, pessoal, só para quais pontos principais para a gente focar naquele 80 a 20? Qual o 20% mais importante para mim ter 80% de impacto? O grande desafio da recria é produzir mais por área e não por indivíduo. Por que mais por área e não por indivíduo? O indivíduo não está engordando na recria, ele está apenas ganhando peso. Quanto mais eficiente eu sou por área, por hectare, mais eficiente eu tendo a ser na recria. Eu consigo produzir mais quilos por hectare. Esse é o grande desafio da atividade, ser produtivo numa pequena área. Por quê? Porque, em geral, eu pago mais caro pelo terneiro na compra e vendo ele mais barato no final da recria. Então, eu tenho que conseguir colocar o maior número de quilos possível no menor espaço de tempo, na menor área possível para ser eficiente. E eu não tenho essa diferenciação por estar mais gordo ou menos gordo. Eu estou vendendo quilos no final. Então, eu não preciso, ele muitas vezes não precisa estar com uma condição corporal 4, que é gorda. Ele pode estar numa condição corporal 3, se ele for mais eficiente em produzir quilos por hectare. Tá? Dou um exemplo aqui, em áreas de inverno, com 500 quilos de carga por hectare, com 2 terneiros, eu consigo produzir 270 quilos por hectare. Com o valor de hoje, isso dá R$ 2.500, R$ 2.600 por hectare de faturamento extra, fora o estoque que eu coloquei. Então, é extremamente eficiente a recria. Eu tenho que ter bastante cuidado no preço de compra e no preço de venda. Eu tenho que ser eficiente na colocada de peso, nessa agregação de peso e também na compra e na venda. Porque muitas vezes 60% do meu custo de produção é compra. Então, se eu errar na compra, lembrando de novo, focar naquilo que tem maior impacto. Se eu comprar bem, e comprar bem não significa comprar barato. Vou mostrar na sequência por quê. Isso aqui é um levantamento de alguns resultados que a gente obtém. Bons terneiros, na mesma pastagem, eu tenho terneiros de alta qualidade genética, ganhando 1 kg por dia, terneiros de média qualidade genética ganhando 800 gramas por dia e terneiros de baixa qualidade genética ganhando 600 gramas por dia no mesmo ambiente, na mesma alimentação. Então, aquele terneiro, muitas vezes mais caro, de melhor qualidade, que eu paguei R$8, por exemplo, nesse ano na compra, me deu 1 kg de ganho. Aquele que eu comprei por 7,20, que é uma qualidade genética intermediária, ganhou 800 gramas. E aquele terneiro ruinzinho que eu comprei barato, que eu achei que fiz um bom negócio, tem 600 gramas de ganho diário. Em 120 dias, por exemplo, de azevém, esse terneiro que ganhou 1 kg ganhou 120 quilos. O terneiro de 800 gramas ganhou 84 quilos. O terneiro de 600 gramas vai ter ganho aí 62, 64 quilos. Ou seja, no final, a diferença entre compra e venda do terneiro mais caro na hora da compra foi mais interessante porque ele teve melhor desempenho. Então, comprar bem muitas vezes não significa comprar barato, e sim comprar qualidade ao melhor preço possível. Tá? Isso é um grande desafio. Existem ótimos trabalhos sendo realizados na região, mapeando terneiros vindo de determinadas origens, identificando que determinadas origens obtêm melhor resultados produtivos que outras origens. E dando, então, o produtor tendo prioridade para compra para aqueles terneiros dessa origem que tem melhor resultado. Geralmente isso aí está ligado a questões genéticas e até alimentares nutricionais desde a gestação. Programação fetal está na moda, nada mais é do que como é que essa vaca foi alimentada durante
o período gestacional e qual o impacto que isso vai ter sobre toda a vida produtiva desse animal, e isso faz toda a diferença. Então, animais que são bem alimentados durante a gestação tendem a produzir terneiros que respondem melhor durante toda a sua vida. Animais de genética superior nem se fala. Já na engorda, pessoal, existem outros fatores do que ser produtivo exclusivamente por hectare, por indivíduo. E já é mais importante eu ter um ganho médio diário mais alto por indivíduo do que um ganho por hectare maior. Já entra muito a questão de grãos na engorda. E para quem compra recria para engordar, é muito importante ter estratégias de compra e venda, porque mais de 70% do custo de produção é compra desses animais. Então, comprar em épocas favoráveis, vender em épocas favoráveis. Não significa épocas favoráveis as épocas de menor preço ou de maior preço. Não significa. Porque muitas vezes eu tenho comida em qualidade e quantidade em épocas que eu vou vender num preço mais barato. E não há problema nisso. Porém, eu tenho que estar muito organizado. Dou um exemplo. Tem esse gráfico que está para vocês, um levantamento feito pelo Nespro da URGS, com curvas de preço do boi gordo nos últimos anos. Se nota que na época de setembro, outubro, novembro, há uma queda no preço do boi gordo. Por quê? Porque nós temos muitas áreas de azevém, áreas disponíveis. Isso faz com que a gente tenha essa depressão no preço do boi gordo. Porém, propriedades que estão integradas com a agricultura, talvez vender nessa época, mesmo com preço mais baixo, seja favorável economicamente. Porque eu tenho um custo de produção muito baixo, apesar de comprar caro e vender barato. Agora, aquele produtor que não está integrado com a agricultura, talvez a pior estratégia possível seja vender na época que o pessoal integrado com a agricultura está vendendo. Eu tenho que tentar comprar daqui a pouco nessa época e vender em todo outro período que o preço é mais alto. Aí tem a estratégia para pasto de verão, para a estratégia para coxo. Quando que o coxo fecha, melhor a conta. Em geral é na época de entre safra, que no Rio Grande do Sul tem ficado de maio a julho, e depois em final de novembro a dezembro, janeiro, nós temos as melhores épocas de preço do boi gordo no estado do Rio Grande do Sul. E aí o confinamento tem uma grande viabilidade. Então, essa questão de fugir dessas épocas de final de inverno e primavera, para quem trabalha não integrado com a agricultura, e focar no boi de verão e outono. É uma grande estratégia para quem não está integrado com a agricultura. E outro ponto importante, pessoal, para quem trabalha com engorda, é acessar mercados que remunerem melhor. O preço do boi gordo não é padrão. Existem quase 20% de diferença de um boi comum para um boi alto nível. Por exemplo, eu peguei aqui a tabela do Marfrig, que é um dos maiores frigoríficos do estado do Rio Grande do Sul, sobre bonificação. Animais 4 dentes têm bonificação, animais com peso acima de 210 quilos de carcaça, geralmente as bonificações maiores estão ao redor de 220, 240 quilos de carcaça, gordura 3 numa escala de 1 a 5, se o boi é rastreado, se ele está enquadrado em programas como a Aliança do Pastiçal, que é um programa de valorização da carne produzida em campo nativo. Então, existe uma série de fatores que eu posso agregar valor nesse meu boi, e isso é extremamente importante. Outro ponto importante na engorda, que muitas vezes é deixado de lado, é a relação a rendimento de carcaça. Por exemplo, um boi de 500 quilos que tem 48% de rendimento de carcaça, produz uma carcaça de 240 quilos. A um valor, vamos dizer, de R$15 o quilo da carcaça, eu tenho um faturamento de 3.600. Enquanto que um outro boi com os mesmos 500 quilos de peso vivo, com um melhor acabamento, ele já vai a 52% de rendimento de carcaça. 260 quilos de carne e 3.900 de faturamento. A diferença numérica de 48% para 52% é 4%. Mas a diferença financeira de reais produzidos é de 8,33. Olha o impacto que tem sobre a minha produtividade produzir 8% mais de receita com o mesmo peso de boi, apenas mudando o rendimento de carcaça. Como é que eu mudo o rendimento de carcaça? Uma melhor deposição de gordura, muitas vezes suplementando esse animal com algum grão energético no período final, tendo esse cuidado de não carregar bois que não estão bem acabados, tendo cuidados em questões de confinamento, de jejum prévio ao carregamento. Bom, há uma série de fatores que eu posso, raças genéticas que têm melhor acabamento, têm melhor rendimento de carcaça.
existe uma série de fatores que eu posso trabalhar no curto, médio e longo prazo para aumentar o meu rendimento e, consequentemente, aumentar o meu faturamento com o mesmo peso de boi sendo vendido. Tá? Então, focar em agregar valor, focar em produzir mais com o mesmo peso vivo. Okay? Acho que quem trabalha com engorda, esse é um foco importante. E também comprar bem, vender bem. Finalizando, pessoal, acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com os negócios que já nasceram fadados ao insucesso financeiro, tá? Também ter em consideração que a atividade pecuária não remunera exclusivamente com questões financeiras, existe qualidade de vida muito relacionado com esse negócio, existe questões de tradição, satisfação pessoal, que são moedas intangíveis que a gente não consegue mensurar de forma financeira e que também são sucesso, tá? Então, mas quem está pensando em remuneração, em resultado financeiro, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque tem negócios que não fecham nem no papel, quanto mais na prática, tá? Então tem que ter, quem é técnico, quem é produtor, ter esse cuidado. Eu estou entrando no negócio pensando em ganhar dinheiro, ou estou pensando, além de ganhar dinheiro, também tem qualidade de vida. Manter um negócio familiar, ter sucessão familiar, ter entretenimento para filhos, tudo isso também são resultados do negócio, mas não são resultados financeiros. E não há nada de errado de ter um negócio que não tenha sucesso financeiro, porém me entrega todos esses outros pontos. Agora, focado na questão financeira, um pouco de cuidado. Tem muitos negócios que já nasceram mortos, que já nasceram fadados ao insucesso. E um simples planejamento estratégico ou um simples orçamento já mostra que essa conta não vai fechar. E eu não preciso testar isso na prática para obter esse resultado. Então, eu economizo tempo e dinheiro. Finalizando, pessoal, acho que não existe uma tecnologia boa ou ruim, e sim tecnologias que são adequadas ou não a um sistema produtivo, e muitas vezes elas não são sinérgicas, então o desafio do gestor é identificar essa tecnologia que tem maior impacto, focar aquele no 80-20, o 20% que vai dar o 80% do impacto. No papel tudo é perfeito, na prática o que se observa é que as estratégias que a gente traça no papel não são colocadas em prática da forma correta, então até o planejamento estava bem feito, o que aconteceu é que não foi executada da melhor forma, por erros do gestor, ou por erros da mão de obra, ou até por eventos climáticos que alteram, mas eu tenho como minimizar esses efeitos tanto de mão de obra, de execução, ou até climáticos, dependendo da estratégia que eu trace. Só se gerencia aquilo que se mede, acho que a gente não deve nem perder tempo de conversar com produtores ou técnicos que não medem resultados. Ir a dia de campo sem uma balança, ir a dias de campo sem controles financeiros, eu já cansei disso, eu acho que não tem muito ganho. Tem muitas propriedades que a gente vai no dia de campo, 2 anos depois a gente volta lá, tá tudo sendo feito diferente porque aquilo não deu certo e se vendeu como algo correto e apenas tinha um bom resultado produtivo, ou algumas vezes nem produtivo, porém econômico não caminhava junto. E é muito importante a gente compreender o impacto de uma tecnologia de forma sistêmica. Muitas vezes ela individualmente ela pode ter um aspecto apenas de custo, só que ela vai me acelerar um processo como um todo e eu ter ganhos indiretos sobre o negócio. É difícil de compreender isso, mas com os números na mão a gente começa a ter mais claro o impacto sistêmico de algumas tecnologias que a gente está colocando dentro da nossa propriedade. Tá? Eu agradeço a paciência de vocês, a gente vai estar em conjunto aí numa mesa redonda, e deixo essa mensagem que está escrita numa parede, num centro de pesquisa uruguaio, que diz que se a gente tem pouca terra, a gente tem que fazer ela crescer, e se a gente tem muita, a gente tem que crescer para merecer esse tanto de terra que temos disponíveis. Eu acho uma ótima mensagem, está escrita no Secretariado Uruguai de La Lana, em Cerro Colorado, em Florida, e me marcou muito, e a gente acho que tem que trabalhar forte para quem tem pouca terra crescer, tanto pessoalmente como até em volume de área, ou crescer verticalmente, e quem tem muita terra crescer como gestor, crescer como pessoa, crescer como técnico, para merecer efetivamente essa disponibilidade que a natureza nos entrega. Então, agradeço vocês,
fica o meu contato, danielbarrosvet@gmail.com, que é o meu e-mail, meu telefone WhatsApp, fica à disposição e agradeço a paciência de vocês. Um forte abraço a toda a equipe do PEC, parabéns pela primeira caravana e espero que tenha muitas outras aí na sequência. Forte abraço a todos os integrantes da equipe.